Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Irving Wallace, que foi um escritor e roteirista dos Estados Unidos da América, nascido em Chicago em 1916 e falecido em Los Angeles em 1990. Entre os seus livros mais conhecidos contam-se O Prémio, O Relatório Chapman e As Três Sereias. Irving Wallace nasceu em Chicago, Illinois, a 19 de março de 1916, filho de Bessie Lease e Alexander Wallace, ambos imigrantes russos, que emigraram da Rússia quando eram adolescentes, mas que se conheceram e se casaram nos Estados Unidos. Wallace cresceu em Kenosha, no estado de Wisconsin, onde o seu pai era balconista numa loja de artigos gerais. Ali frequentou a Kenosha Central High School. Terminados os seus estudos secundários, deu ingresso no Williams Institute, em Berkeley, na Califórnia, onde estudou escrita criativa, prosseguindo depois os estudos no Los Angeles City College, em Los Angeles. Wallace sempre quis ser escritor. Afirmou que tinha herdado esse desejo da sua mãe, que tinha grande admiração por escritores. Aos 15 anos de idade, vendeu o seu primeiro conto. Também nessa idade, deu início a uma carreira de jornalista que durou a vida toda. O seu primeiro artigo, The Horse Lot, que significa a gargalhada do cavalo, foi vendido para a revista Horse and Jockey por $5. Wallace publicou regularmente artigos em publicações periódicas, trabalhando como jornalista independente. Chegou a ser correspondente. Em 1937, a residir em Los Angeles, Wallace começou a escrever a tempo integral. Durante a Segunda Guerra Mundial, Wallace serviu na primeira unidade de filmagem da Força Aérea do Exército Americano como roteirista, posto em que permaneceu durante 3 anos e meio. Escreveu para a imprensa e cinema militares, escrevendo em simultâneo artigos de propaganda para revistas como a American Legion Magazine e a Liberty. Envolveu-se na produção da série de documentários Why We Fight, que significa, portanto, Porque Lutamos. Após a guerra e sair do exército, Wallace passou a escrever para publicações importantes como The Sunday Evening Post, a Reader's Digest, a Cosmopolitan e a Esquire, onde publicou mais de 500 artigos seus e também contos. A partir de 1948, incapaz de sobreviver somente como escritor para revistas, passou a trabalhar como argumentista para a indústria cinematográfica e escreveu roteiros para a Warner Brothers, 20th Century Fox, Universal, RKO e Paramount durante cerca de 10 anos. Em coautoria com Horace McCoy, escreveu para títulos como The West Point Story, num filme de 1950, Bad to Each Other, de 1953, e Jump into the Hell, de 1955. Trabalhou também noutros roteiros como Split Second, Young Wives' Tale, The Holly, Meet Me at the Fair e The Big Circus. No entanto, Wallace não gostava de escrever para filmes. Chamava Hollywood de um ambiente onde os escritores sofriam indignidade, desrespeito, desdém. Por isso, em meados da década de 1950, começou a dedicar-se exclusivamente a livros. O primeiro livro de Wallace, The Fabulous Originals, a Collective Biography, que significa Os Originais Fabulosos, uma biografia coletiva,
foi publicado em 1955. Em 1959, publicou o seu primeiro romance, The Sins of Philip Fleming, em português, Pecados Originais, de 1959, obra que passou despercebida pela crítica. Seguiu-se The Chapman Report, o relatório Chapman, de 1960, romance que conta a história de um psiquiatra que decide levar a cabo um estudo sobre o comportamento sexual de mulheres suburbanas de Los Angeles, descobrindo que, afinal, há subtilezas que não podem ser abrangidas. Apesar de algumas críticas hostis, tornou-se um best-seller. Também foi um grande gerador de dinheiro ao ser transformado em filme realizado pelo George Cukor em 1962, estrelado pela Jane Fonda, Shirley Winters e Efraim Zimbalist Jr. Seguiu-se então um período em que o Wallace se dedicou à produção de romances de aceitação popular, procurando ingredientes que pudessem cativar o público, como o sexo, a alta finança e o ódio à União Soviética, bastante frequente naquela época em que se estava na Guerra Fria. Assim, em 1962, publicou The Prize, o Prémio, em que contava a história de um grupo de sábios galardoados com o Prémio Nobel e que são procurados por agentes comunistas da então República Democrática Alemã. Esta obra foi adaptada para o cinema logo no ano seguinte, contando com a participação de nomes como Paul Newman e Elke Summers no elenco. Vários outros livros do Wallace foram transformados em filmes, com destaque particular para o filme realizado em 1971 por Russ Meyer, a partir do romance The 7 Minutes, que é em português Os 7 Minutos, que é de 1969, e The Man, o Homem, em Portugal, de 1964, filme este realizado em 1972 por Joseph Sargent. Aliás, todos os romances de Wallace tiveram os direitos vendidos para estúdios cinematográficos. A publicação deste último romance, ou seja, do homem, que imaginava o que aconteceria se o negro fosse eleito presidente dos Estados Unidos da América, parecia que já estava ele a pensar no mais tarde, valeu a Wallace o Supreme Award of Merit do George Washington Carver Memorial Institute, juntamente com uma tensa oferecida por aquela mesma fundação. Já que falo nisto, Wallace recebeu muitos outros galardões atribuídos ao seu trabalho, salientando-se uma medalha de prata pelo Commonwealth Club em 1965 e a Rosa d'Ouro de Veneza em 1975. No ano de 1972, passou a desempenhar as funções de repórter na agência noticiosa dos periódicos Chicago News e Sun-Times, tendo como missão a cobertura das convenções dos partidos democrático e republicano. Também na Sun, publicou The Word, a Palavra, de 1972, romance em que contava a história da descoberta de um evangelho alegadamente escrito por um irmão de Jesus Cristo. Em 1979, publicou The Pigeon Project, que em português, Projeto Pombo Correio, que é de 1979, obra em que procedia a uma reflexão sobre o sonho da invenção do elixir da juventude. E em 1984 seria a vez de The Miracle, que significa, e que está traduzido em português como O Milagre, de 1984. Romance que girava em torno das aparições de Lourdes no ano de 1958, portanto, uns anos antes. Para além das já citadas, outras das obras de Wallace mais conhecidas são The 27 Wife,
A 27ª Mulher, que é de 1961. The Three Sirens, que é As Três Sereias, de 1964. The Fun Club, em Portugal, de 1974. The Seventh Secret, O Sétimo Segredo, de 1985. The Celestial Bed, O Leito Celestial, de 1987. The Golden Room, O Salão Dourado, de 1988. E The Guest of Honor, A Convidada de Honra, de 1989. Tudo isto são títulos que têm em Portugal. Wallace também produziu algumas obras notáveis de não-ficção, incluindo várias edições do The People's Almanac, que significa o Almanac do Povo, e também do The Book of Lists, o livro das listas. Irving Wallace foi casado com Sylvia Wallace, uma ex-editora e redatora de revistas, e também escritora. O seu primeiro romance, The Fountains, foi best-seller nos Estados Unidos e teve 12 edições no estrangeiro. Também foi, portanto, uma escritora conhecida. A Sylvia também ajudou o marido, assim como os seus 2 filhos, a produzir alguns daqueles da série The Book of Lists, nomeadamente o número 2. O Wallace morreu de cancro do pâncreas em 29 de junho de 1990, com 74 anos, no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, e foi sepultado no Hillside Memorial Park Cemetery, em Culver City, na Califórnia. Ora bem, agora sim mais algumas características da sua obra. O Irving Wallace foi um dos mais populares escritores americanos e um dos 5 romancistas mais lidos no mundo. Os seus 16 romances e 17 obras de ficção venderam mais de 130 milhões de exemplares. O Wallace tinha cerca de 600 milhões de leitores fiéis. A receita do sucesso de Irving Wallace era uma narrativa ágil, combinada com uma boa dose de erotismo, que foi levada depois ao cinema em filmes de sucesso. Outra marca dos seus livros era a pesquisa historiográfica copiosa, que sustentava os enredos. O Wallace criava os seus romances a peso de ouro, pois cobrava cerca de $1 milhão por cada título lançado no mercado. Wallace afirmou que os seus adiantamentos de $1 milhão ou mais eram um sinal de que alguém lá fora ama e respeita o que fazes e acha que o que fazes lhe pode render dinheiro. A sua ficção oferece uma pitada criteriosa de adultério, estupro, sequestro, romance à moda antiga, suspense, bajulação, alcoolismo, intriga e diversos exemplos de venalidade. A generalidade dos críticos concordou que o Wallace era um escritor altamente legível, talvez até viciante, com uma habilidade de juntar frases e parágrafos de tal forma que muitos leitores o achavam irresistível. James Kelly, ao escrever na The New York Times Book Review, em 1962, comparou o Wallace a Balzac. Alguns dos seus fãs, mais devotados, podem não ter lido o Balzac, mas o que é certo é que colocaram o prémio, que era o livro a que ele se estava a referir, naquela crónica, na lista dos mais vendidos durante muitas semanas. A maior parte da ficção do Wallace chegou às listas de best-sellers em muitos países. Na base do seu sucesso, de acordo com o John Leverance, no seu livro Irving Wallace, A Writer's Profile, estava a maneira como fazia repetidamente as mesmas perguntas e lhes dava a resposta. Quais são os problemas únicos e compartilhados por homens e mulheres na nossa sociedade?
Como um indivíduo pode suportar as pressões sociais, psicológicas, físicas e financeiras da vida moderna e ainda continuar inteiro? Acima de tudo, onde está a ordem e o sentido de tudo isto? Perguntaram certa vez a Wallace como procedia no seu trabalho. É muito pouco sofisticado, respondeu ele. E só trabalho num livro de cada vez. Explicou que quando tinha ideias, escrevia-as a lápis e arquivava-as. Disse também que acreditava fortemente em organizar os seus romances antes de os começar a escrever. Ora bem, irei então agora falar dos livros que eu tenho do Irving Wallace. Tenho dois dos seus livros mais famosos. Um é O Prémio, claro, numa edição já muito antiga, com 50 anos ou mais, do Círculo de Leitores. Eu não li O Prémio e são quase 750 páginas de uma letra muito pequenininha, não tive o mínimo tempo para ler. Mas pelo que andei a informar-me, tenho aqui uma pequena resenha sobre ele. O prémio debruça-se sobre a entrega dos conhecidos e famosos prémios Nobel. Começa por descrever com minúcia o ambiente familiar e profissional que envolve as personagens laureadas pelo prémio naquele ano, que deveria ser ali nos inícios da década de 60. E só depois a ação se desloca para a capital sueca, Estocolmo, onde terá lugar a sua entrega. Em Estocolmo, a intriga adensa-se com alguns incidentes que ocorrem durante as iniciativas do programa da Semana do Nobel, que é sempre no princípio de dezembro. Ficamos a saber da subjetividade e do relativismo que envolve a escolha dos propostos. São desmascaradas certas situações, como os podres de alguns contemplados, acusações de roubo das descobertas que valeram o prémio, suspeitas de atribuição do prémio sem merecimento, etc. Como se está na altura da Guerra Fria, a intriga comunista aparece, claro, para dar vazão às perspectivas do autor sobre os regimes em confronto. O Bloco Comunista é confrontado com o mundo ocidental, livre e democrático. Esta temática surge também no livro do laureado com o Prémio Nobel de Literatura daquele ano. Aliás, ele depois até se queixa de que foi premiado por esse livro e em vez de ser pela sua obra como toda, como devia ser. O prémio prende-nos da primeira à última linha, ansiamos pelo correr da história e conseguimos ver-nos em todo o glamour e requinte da noite em que todos os laureados se juntam e têm a oportunidade de conhecer os reis da Suécia e de serem apresentados ao mundo que jamais os esquecerá. Temos, portanto, amor, romance, dramas, suspense e a vontade de ler tudo o que pudermos que tenha sido escrito por este autor, ele próprio, que também bem merecia ter ganhado o Prémio Nobel. E iria então agora passar para aquele livro que eu andei a ler, que é As Três Sereias. Este livro foi talvez um dos primeiros livros que eu adquiri na minha vida. Logo que comecei a trabalhar, com alguns dos meus primeiros ordenados, um deles foi para comprar este livro. Adquiri-o no dia 18 de abril de 1967. Como aqui está. E li-o logo. Mas depois, não é? Já lá vão tantos anos, já não me lembrava praticamente nada, e então agora andei a lê-lo outra vez, com todo o cuidado. Ora, eu antes de mais queria dizer que esta capa, e da Portugália, desta edição da Portugália, né, tão antiga, reproduz um quadro do Gauguin, de uma série de quadros que ele pintou sobre aquelas ilhas do Pacífico, do Tahiti, etc. Este quadro chama-se D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? Portanto, significa de onde viemos, o que somos, para onde vamos.
Ora bem, então agora falando do livro, em As Três Sereias, Irving Wallace consegue levar-nos numa viagem até às regiões mais selvagens e desconhecidas do Oceano Pacífico. A narrativa centra-se num grupo de 10 cientistas americanos que são convidados a explorar as Três Sereias. Trata-se de uma ilha que, aos olhos desta dezena de investigadores, se apresenta como muito selvagem, onde tudo é simples e natural e o progresso não chegou. O grupo é comandado pela famosa antropóloga Maud Haydn, que é acompanhada por 9 pessoas, todas com um passado que querem deixar para trás, vendo nesta viagem a ocasião perfeita para começar uma vida nova. As Três Sereias são formadas por 2 ilhéus e por uma ilha vulcânica, um pedaço de terra e de selva, tão isolado no mar poderoso que nem sequer se encontrava no mapa. Um povo, uma cultura tão estranho que nada sabia de polícias, de votos, de lâmpadas elétricas, filmes, máquinas, canções de Natal, sutiãs, telefones, bombas nucleares, lápis, cesarianas. Pronto, isto é uma citação aqui do próprio livro. Entre os novos estudiosos, acompanhantes da velha Maud Haydn, está o seu filho Mark, que é também antropólogo, e a sua nora, a Claire. E um conjunto de especialistas de vários ramos, como um sexólogo, um botânico, um fotógrafo, uma psicanalista e uma enfermeira. Um deles faz-se acompanhar da esposa e da filha, que era uma adolescente de 16 anos. Todos eles estão ansiosos por embarcar nesta aventura e conhecer este paraíso exótico perdido no meio do Oceano Pacífico. Este grupo de 10 pessoas vão encontrar nas Três Sereias um povo diferente de qualquer habitante comum do planeta Terra. Nesta sociedade há leis, direitos e deveres muito diferentes daqueles a que estamos habituados. Mas o mais incomum e diferente são as regras que regulam a atividade sexual. Nesta civilização, fazer sexo é uma atividade tão natural como comer ou dormir. Há uma total liberdade nos parceiros, nos desejos, nos fetiches. Não há pudor e as crianças habituam-se desde pequenas a conviver com a situação. O sexo ensina-se na escola como qualquer outra matéria. Aos 16 anos, os adolescentes passam do ensino teórico ao prático. Depois de assistirem a demonstrações por adultos, vão ser eles próprios iniciados na prática sexual, a que se chama amor físico. As meninas, então, são conduzidas à cabana sagrada, onde são submetidas a um exame anatómico efetuado por uma anciã da hierarquia do casamento, para ver se está tudo bem com ela, não é? Com os seus órgãos sexuais. Depois disso, escolhem um parceiro com o qual vão ter a sua primeira relação sexual. A partir dessa idade, são considerados adultos, tanto eles como elas, não é? E podem praticar o amor físico livremente. Para este grupo de cientistas, e certamente para alguns dos leitores e daqueles que me estão a ouvir, é um choque e parece quase irreal, tão diferente é da nossa sociedade. Em várias culturas, incluindo a nossa, o sexo continua a ser um tabu e um motivo de constrangimento. Felizmente, a educação sexual começa a ser ministrada nas nossas escolas, mas o tabu mantém-se e continua. Aliás, há dias eu andava aqui a ler o livro e depois o meu neto, que tem 16 anos, exatamente, passou e perguntou-me o que é que eu estava a ler e eu falei-lhe um bocadinho do livro e ele disse: vou, mas agora já não é assim, agora já é como lá. E realmente já está tudo bastante mudado, mas ainda está muito longe de ser realmente uma matéria comum, de que se fala normalmente, né? Esta do sexo. Na verdade, apesar de sim, desta já
abertura, continuamos a considerar bárbaras e atrasadas as culturas onde as regras são diferentes das nossas e com algumas semelhanças às aqui das Três Sereias, que é, sendo embora uma ilha fictícia, que representa muitas tribos que nós consideramos primitivas e selvagens, né? Lá entre os índios do Amazonas e da África e da Austrália e assim. Outro ponto que chocou os visitantes e provocou conflitos é a diferença no vestuário. Os homens andavam apenas com uns pequenos sacos públicos e as mulheres com uns curtos saiotes que não escondiam quase nada. Todas estas novidades tiveram um impacto enorme entre os membros do grupo. Se alguns se limitaram ao seu papel de investigadores, para outros a experiência teve um forte impacto na sua vida pessoal. Uns positivamente e outros negativamente. Um deles foi o casal do Marco, que era o filho da Maud, e a sua mulher, a Claire. Outro foi o Sam Karpovics, a mulher, e a filha, a Mary, que era a tal adolescente de 16 anos. Ao contrário do que algumas destas pessoas esperavam, não foram eles a incutir normas mais civilizadas aos habitantes da ilha, mas o contrário. Esta é que foi a verdade. Um aspecto importante deste livro é que Irving Wallace alia à ficção um estudo sobre relações humanas. Através desta sociedade indomesticável, mostra que as práticas e os costumes de uma sociedade são próprios da sua cultura e são perfeitos aos olhos dessa sociedade. Não podemos querer mudá-los e introduzir novos valores totalmente diferentes, muito menos entender que os nossos valores é que são os corretos e tentar impô-los. Podemos não os compreender, nem os aceitar, enfim, para nós, mas temos de os respeitar e, eventualmente, reconhecer neles algo de bom, mesmo de melhor que os nossos, e que da sua adoção pudesse resultar um progresso cultural para a humanidade. Estou em crer que se as Três Sereias existissem realmente, de verdade, e viessem a ser descobertas, rapidamente as suas tradições, a sua cultura seria destruída. Como, aliás, o Mark chegou a sonhar um aeroporto, hotéis de luxo, exploração turística. Isto para já não falar na imposição das nossas leis, da nossa religião e da nossa cultura. Infelizmente, nós somos assim. É assim a nossa sociedade. E pronto, olhem, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o Irving Wallace, um grande escritor e um grande roteirista americano. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá poder voltar para a semana e vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!